Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, o benefício para benefício de todos. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um o mesmo Espírito dá grande fé, a outro o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra, ela é eficaz, ela não muda, ela é invariável, ela é atemporal, e nós te louvamos por isso. Que nessa noite, o nosso coração, assim como está até agora aquecido pela tua presença, seja aquecido através da proclamação da tua palavra nessa noite. Ela por si já fala aos nossos corações, mas dá-nos a sabedoria, o discernimento do teu Espírito, para que sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler pontualmente o versículo 12, que diz o seguinte: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Para que você entenda, nós estamos diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Corinto. Quando nós pegamos as epístolas para ler, nós estamos encontrando apenas respostas. Isto é, o apóstolo Paulo, ele não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Então chegavam demandas para ele, perguntas ou situações que ele precisava resolver como apóstolo. A forma de se comunicar era através de cartas. Então ele estava respondendo referente a alguns assuntos que lhe foram perguntados. E o capítulo 12, 13 e 14, o apóstolo está respondendo sobre os dons espirituais. O apóstolo está escrevendo para Coríntios, principalmente no que tange o falar em línguas, porque havia falta de entendimento para a igreja. Veja que nós estamos falando de épocas recentes, após que Jesus havia ressuscitado. A igreja estava nascendo com várias manifestações, com várias coisas desconhecidas. Aqui a igreja já não é mais judia. Nós estamos em um contexto grego. Corinto, uma cidade que tinha padrões terríveis, por causa de todo o comportamento de panteões, por causa de todo o comportamento, de imperadores. Então o apóstolo Paulo está trazendo instruções para uma igreja que recém tinha nascido.
Então, esses 3 capítulos, o apóstolo aborda sobre os dons do Senhor, os dons do Espírito. Mas a forma que o apóstolo Paulo usa para isto, fala muito mais em um contexto de unidade do que qualquer outra coisa. Fala muito mais em um contexto de comunhão do que qualquer outra coisa. Paulo, através da iluminação divina, e nós vamos ver isso, ele abre o entendimento da igreja, principalmente para compreender que aquilo que eles recebiam de Deus não era para si, mas era para benefício do próximo. Eu acredito que quando nós falamos em unidade, essa é a nossa maior briga, de nós aprendermos a fazer algo para o próximo, em fazer algo em benefício para o próximo. Volto lá para o início dessas ministrações, porque nós estamos falando sobre ego, sobre orgulho. Então Paulo, de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, fala sobre os dons, mas fala de forma conjunta sobre a unidade. O texto que eu trouxe para vocês, esse recorte do versículo 12, Paulo ele fala sobre o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo é a igreja, é o organismo igreja. E nós já falamos sobre isso. Que a igreja não são os tijolos, mas somos nós que compomos a igreja. Mas aqui, Paulo fala sobre algo principal dentro do corpo, que é a cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. E quando nós falamos em cabeça, nós estamos falando em pensar, em dirigir o corpo, é ou não é? O cérebro está na cabeça. Os sentidos estão na cabeça, os olhos, a fala. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios que Cristo é o cabeça. E como nós somos o corpo, e cada um diferente como é, um é mão, um é dedo, um é pé, mesmo tendo total diferença um do outro, nós precisamos viver para a unidade, e não de forma individual. Preste atenção no que eu vou falar agora. Querendo carregar a cabeça debaixo do braço. Esse que é o nosso problema. Nós queremos andar com Jesus, o cabeça debaixo do braço, e não queremos distribuir quem Ele é para o próximo. Não queremos distribuir as suas manifestações, os seus dons para o próximo. Nós, como igreja, não podemos viver de forma individualizada. Pelo contrário, a cabeça precisa estar aonde ela deve estar. E nós não podemos de forma alguma querer viver de forma individual. Precisamos estar ligados no corpo, que tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus. Paulo também fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Então, quando nós trazemos o entendimento do que é ser o cabeça, Ele que dá a direção, Ele que conduz, são os olhos, é a visão, é tudo do corpo. Eu quero, nessa noite, começar a ministrar sobre como é tremendo estar debaixo da direção do cabeça que é Cristo, aprendendo a ser corpo. Sabendo que nós somos diferentes, mas nos completamos. Então, primeiro assunto que eu abordo com vocês está dentro daquele recorte que eu li do capítulo 1, do capítulo 12, do versículo 1 até o 11, é o seguinte: é Cristo, o cabeça, que presenteia o corpo. Nós entendendo
que Cristo é o cabeça, Ele mesmo, em sua infinita sabedoria, é quem presenteia o corpo, que somos nós, a partir de dons. E o apóstolo Paulo fala que existem diferentes dons espirituais. Não é um, são inúmeros dons espirituais. São inúmeras manifestações de Deus, que é um só, um Espírito que é um só, distribui para a igreja. E sabe o que eu acho mais interessante? Da palavra no grego para dom, que é carismata, que significa presente. Os dons de Deus, que Ele distribui para a sua igreja, nada mais são do que presentes. Tudo o que Deus faz na sua vida, Ele presenteia você. Mas, meu irmão, o que é mais interessante no meio de tudo isso, desses presentes que o Senhor distribui para cada um de nós, é aquilo que Ele fala no versículo 7. O Senhor nos dá dons, diferentes presentes, não para nosso benefício, mas para benefícios de todos. Então, aquilo que Deus acrescentou na sua vida de uma forma maravilhosa e graciosa, aquele dom que Deus deu para você, o algo a mais na sua vida, o seu plus, é para você não se satisfazer sozinho com isso, mas para que você possa abençoar o seu próximo. Quem é meu próximo, pastor? Olha para o lado e diga: você é meu próximo. Quando você está na empresa, você vai olhar para o lado, vai lembrar do que eu estou dizendo hoje e vai dizer: esse é o meu próximo. E quando nós estamos falando em um contexto de igreja, esses dons que Deus nos deu é para que nós possamos, entre nós, através das nossas diferenças, poder abençoar um ao outro. O que Deus dá para a sua igreja não é para ela usufruir para si, mas para que ela possa, de uma forma poderosa, abençoar o próximo, ajudar o próximo, abençoar conforme as palavras de Jesus. Portanto, por mais diferente que seja esses presentes que temos, não é para nós, mas é para que nós possamos ser bênçãos na vida de alguém. Está todo mundo comigo? Está todo mundo me entendendo? É isso que Deus faz. O versículo 8 até o 11 vai nos dizer o seguinte: que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é quem escolhe o presente. Há um Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, há um mesmo Espírito da grande fé, a outro único Espírito concede um dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se sua mensagem é do Espírito ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede a cada um. Então nós estamos vendo aqui nas diferenças dos presentes. Por isso, meu irmão, que se o mundo fosse todo igual a mim, seria um mundo muito chato. Às vezes nós queremos as coisas da nossa maneira. É ou não é? Às vezes nós queremos que o próximo seja igual a nós. Eu tive um grande problema quando eu era jovem na minha liderança. Eu vou contar para vocês qual era o meu problema. Eu pedia para alguém fazer alguma coisa e eu esperava
que aquela pessoa fizesse como eu faria, exatamente como eu faria. Eu não entendia as diferenças dela. E eu me frustrava a pessoa, me tornava um mau líder. Por quê? Porque eu não entendia que ela tinha as características dela. E ela faria exatamente aquilo que eu pedi, mas da maneira dela. Assim como Deus abençoou com o dom que ela tem. Então, por isso que nós precisamos entender, meu irmão, que a diferença que o irmão tem de nós é para a bênção. É para satisfazer uma habilidade que eu não tenho. É para satisfazer um dom que eu não tenho. Imagina aqui se todo mundo pregasse na igreja. Imagine se todo mundo só tocasse bateria na igreja. Imagina se todo mundo só cantasse na igreja. Imagina se todo mundo só mexesse no som da igreja. Seria uma igreja estranha, é ou não é? Imagina nós no louvor não termos o baixo, não temos as harmonias, a guitarra, o violão, só o Vinícius tocando bateria. Eu acho que os irmãos iam ter raiva do Vinícius, né? Aquele guri não para de bater aquele negócio. Para com isso, rapaz. Mas como Deus distribui dons diferentes, eles, quando estão unidos, se completam. Quantos aqui gostam de bolo? Pergunta, você gosta de bolo? Quem aqui gosta de comer? Olha agora, vamos raciocinar comigo. Quem aqui gosta de comer farinha pura? Você não gosta de bolo? Quantos aqui gostam de comer, geralmente, 2 xícaras, que vai num bolo, né? De açúcar, levanta a mão. Quantos aqui gostam de beber meia xícara de óleo? Levanta a mão. Quantos aqui gostam de tomar num gole só, sem leite? Estou fazendo um bolo de chocolate aqui. Achocolatado. Blu, blu, blu. Não. Quantos aqui gostam de um bolo bem grandinho? Quantos aqui gostam de comer fermento? Ninguém. Mas quando você une todos os ingredientes, eles se tornam um excelente bolo. Aqui no nosso meio nós temos fermento, nós temos farinha, nós temos ovos, nós temos várias coisas. E quem sabe, quando elas não estão unidas, nós não damos tanto valor. Mas, meu irmão, quando nós nos unimos para fazer algo em nome de Jesus, um ovo, quando nós unimos a farinha, quando nós unimos o fermento, ele se torna um belo bolo. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que Deus distribui para cada um de nós presentes diferentes para o benefício do corpo. Então nós não temos aquilo que recebemos do Senhor apenas para nós. Uma farinha por si só não é um bom ingrediente, mas quando ela se une, ela se torna uma grande obra. Então nessa noite, meu irmão, eu quero que você olhe para o dom, para o presente que Deus deu para você. E se você está vivendo uma carreira solo, você está perdendo tempo e você está deixando de abençoar alguém no princípio da unidade. Quantos estão me entendendo? O versículo 20 até o 27 fala exatamente sobre isso. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais frágeis são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conhecer mais honra e cuidado as partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Juntos todos vocês são um corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Paulo, em sua explanação, de uma forma analógica, ele usa o corpo para mostrar a preciosidade de cada parte.
Então ele diz o seguinte: olha, um olho não pode dizer para a orelha, eu quero ser orelha agora. Não, meu irmão. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos deu e entender a beleza que tem. Mas o que eu acho mais incrível nesta analogia é quando Paulo fala sobre as partes que menos aparecem, que são mais importantes e que são fundamentais. Sabe do que Paulo está dizendo aqui? Olha para mim. Às vezes nós, já chego lá, às vezes nós olhamos para a parte do corpo, a parte mais bonita do corpo é o rosto, é a que mais aparece. As mãos são as que mais aparecem. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando fala sobre as partes que não aparecem, ele está falando sobre o coração. Ele está falando sobre os intestinos. Está falando sobre os pulmões. São partes que não aparecem, mas que são vitais para o corpo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Entre vocês, tem muitos irmãos que têm dons que não aparecem, mas que são fundamentais e vitais para o organismo chamado igreja. Quem sabe em nosso meio não tem muitos cantores. Quem sabe em nosso meio não tem muitos pregadores. Quem sabe em nosso meio não tem muitas pessoas que aparecem. Mas você que tem dons específicos, que quem sabe não aparecem muito, eu quero dizer para você que você é fundamental e vital para o organismo chamado igreja. Você pode dizer amém por isso? Então o versículo nos fala exatamente. Existem muitos de nós que possuem dons que não aparecem, mas são de suma importância. Existem aqueles que dão conselhos. Existem aqueles que cozinham. Você sabia que o dom que Deus te deu de cozinhar pode abençoar muitas pessoas? Se você está do lado de alguém que cozinha bem, diga assim: me leva na tua casa, meu irmão. Pode abençoar muitas pessoas. São coisas que não aparecem, mas que são de suma importância. Existem os irmãos que limpam a igreja e nós chegamos aqui, está tudo estruturado. Vocês vão num ambiente sadio, puro, gostoso. Então, aqueles que não aparecem fazem parte do corpo. O apóstolo Paulo está falando sobre a importância de todos nós dentro do corpo de Cristo. Então você precisa, olha só, pastor, olha para mim, todo mundo olha para mim. Pastor, qual é o meu dom? Vou te ajudar a descobrir. 10 segundos, o que de melhor você faz com maestria na sua vida? Pensa aí. Esse é o seu dom. Esse é o seu dom. Esse é o seu presente. E você tem que aprender a pegar isso e despejar na vida do próximo. Está entendendo? Tem um irmão aqui na igreja que a maioria vai conhecer, que tem um sorriso que contagia todo mundo. Várias pessoas dizem, alguém sabe quem é? Diz ou não? Quem é o cara? É o dom dele, gente. Eu não consigo rir igual o Felipe. Está entendendo? Isso é um dom que Deus deu para ele, que marca, ministra, toca na vida das pessoas. Então você tem que olhar para o espelho e saber o que de melhor você faz. É um presente que Deus deu para você. E esse presente não é só para você, é para que você possa abençoar todos os dias a vida de alguém com aquilo que Deus te deu. A importância não é visto, mas é muito importante. E o apóstolo, nesse capítulo 12, aqui ele está combatendo algumas intrigas dentro da igreja, de fato, porque um se sentia maior do que o outro, porque fazia coisas que apareciam mais do que o outro, porque cantava melhor do que o outro. Então o apóstolo Paulo está admoestando aqui, nessa parte da carta. E o apóstolo fala sobre um dom. Muitos teólogos falam que ele está dizendo sobre um dom, alguns sobre o caminho. Ele diz sobre algo que é muito mais importante na nossa vida do que qualquer outra coisa. O versículo 31 diz o seguinte: portanto,
desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. O apóstolo Paulo, na sequência, ele vai falar sobre o amor. E daí, meu irmão, você faz conexão com tudo que eu falei agora. E o capítulo 13, o versículo 1 até o 3, fazendo essa conexão, se eu falo em língua, se eu sou a orelha, se eu sou o olho, se eu sou a parte que aparece, o apóstolo Paulo diz: ei, para com isso, que eu vou mostrar para vocês um caminho mais interessante, um dom mais interessante do que qualquer outro. Daí Paulo, ele faz essa ligação. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Paulo está dizendo, se não tem amor na sua vida, você pode ter inúmeros dons, você pode cantar muito bem, você pode falar muito bem, você pode apenas ressoar, mas é algo vazio. Se eu tivesse o dom de profecias, entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, nada seria. Se tudo que tenho aos pobres, se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, se nós tivermos inúmeros dons, ou um dom sequer, se nós não colocarmos o principal, que é o amor, para nós nada adianta. O ministério já pode subir, e você vai perguntar, pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando, com o que nós estamos ministrando, o que nós estamos pregando sobre a importância de nós estarmos nas casas, sobre a importância de nós estarmos no templo? Exatamente, meu irmão, isso é muito relevante. Porque nós precisamos compreender que Deus nos deu algo muito especial. E nós precisamos derramar esse algo na vida do próximo. E a forma mais eficaz disso acontecer é quando nós estamos na igreja. E mais eficaz ainda é quando nós estamos em nossas conexões nas casas. Eu achei muito incrível. Deixa eu contar algo para você. Você fala assim, pastor, você manda todo mundo em célula. Peço. Eu e a minha esposa participamos de uma célula, não como líderes. Eu falei ontem, a minha líder de célula está ali e está aqui, ó. Faz parte, meu irmão, e sou feliz lá. Cadê o pessoal da minha célula? É boa esses líderes são bons ou não são? E daí, sabe o que me chamou a atenção? Estava boa a pizza mesmo. A Milena fez uma pizza, a gente fez um café gostoso lá, nossa célula come bastante. E daí ela disse o seguinte, olha, eu me lembrei do que o pastor falou. E daí eu pensei em fazer uma receita. Mas eu me lembrei que tal pessoa não gosta de pimentão. Eu pensei em colocar outra coisa. Daí eu me lembrei que não gosta de tal coisa. Isso é a unidade. Nós fazemos algo sempre pensando no próximo. Sempre fazendo algo em benefício do próximo. E as casas e as células é um lugar onde nós sempre vamos conseguir abençoar o nosso irmão com o presente que Deus nos deu. Vamos ficar em pé. E nós vamos fazer algo que eu vi com a minha líder lá na célula. Nós vamos nessa noite orar uns pelos outros. Então agora eu quero que você abrace quem está do seu lado. Quem sabe você precisa pedir uma oração especial para esse irmão, dizendo, ora por mim, que eu não estou tendo bons dias, tem sido difícil. Deixa Deus usar a tua vida agora. Peça para Deus
fazer com que você use esse dom maravilhoso que Ele te deu. Vamos orar, fecha os teus olhos, vamos orar aí enquanto nós cantamos ao Senhor.